Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, cantando essa música do Cancionário Popular, que você já deve ter escutado tantas vezes. Eu me lembro que essa música fez parte da minha infância. Eu acho interessante porque ela é enigmática. É uma música que tem uma tristeza muito grande na estrofe, uma pessoa reconhecendo tudo aquilo que anda difícil na vida dela. Ela reconhece as ausências, não tem amigos, está perdida na multidão. Mas aí, de repente, o refrão é todo iluminado por uma esperança, é todo costurado, né? Bordado por uma esperança, que faz a gente até esquecer da tristeza da estrofe. Eu levei um tempo para perceber que essa música era uma música triste. Levei tempo para perceber que a estrofe era triste. É porque, na verdade, eu sempre me recordava da beleza esperançosa que está no refrão. A vida deveria ser sempre assim, não é verdade? Não são poucas as vezes em que a estrofe está triste, mas a gente não está privado de colocar um refrão feliz. E não é uma felicidade boba. Não estamos falando aqui de uma felicidade sem chão. Não é utópico. Mesmo porque, se fosse utópico, não teria problema, né? A utopia é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós projetamos como um futuro bom. Mas eu falo daquela felicidade, daquela alegria que é possível mesmo quando a vida é difícil, é pesada. Na semana que vem, eu já gravei o programa de hoje mais cedo, você vai ver, bem no finalzinho, que eu falo que o que nos alimenta não é o que a gente tem. O que nos move não é o que a gente tem. Porque o que leva um ser humano adiante é o desejo. Desejo no sentido mais profundo. O elan vital que nos mantém presos à vida. Aquele significado sem o qual a gente não consegue levantar de manhã para trabalhar. Todos nós temos este elan vital. E é claro que à medida que ele vai sendo desgastado e não vai sendo renovado por nós, auxiliados pela graça de Deus, pela presença dos amigos, aqueles que nos amam, são essas situações que vão renovando o nosso elan com a vida, a nossa costura com a vida. Nós estamos costurados com a vida. Se a gente não renova isso, a gente fica deprimido, a gente perde a vontade de viver, falta sentido, né? Viktor Frankl, um psicoterapeuta, que escreveu uma obra belíssima a respeito do sentido da vida, ele dizia isso, que um ser humano, quando perde o sentido para a vida, ele deixa de lutar. E ele experimentou essa tese dele no campo de concentração. Antes de escrever a tese, ele viveu. Ele observou no campo de concentração nazista que os amigos que não tinham familiares mais para onde retornar, que já sabiam que estavam mortos, eles se entregavam ao processo da escravidão sem nenhuma esperança. E ele não. Ele quis continuar vivo, mesmo sem saber se existia alguém esperando por ele. O que ele faz? Coloca uma plantinha na janela e estabelece com ela um vínculo. Eu preciso viver para que essa plantinha não morra. E assim ele criou a psicologia do sentido da vida, onde ele diz de maneira muito simples e muito sábia, uma sabedoria muito grande nessa simplicidade teórica, uma simplicidade muito, né? Quando ele diz que quando nós estamos conectados a um motivo, a gente não morre. Aí você vai poder passar por todas as pedreiras da vida, por todas as pirambeiras da vida, por todas as ladeiras e as subidas mais difíceis, e você não vai desanimar. Porque você tem um motivo. Você tem um sentido pelo qual continuar vivo. Nessa música, apesar da estrofe ser triste, o refrão está iluminado de esperança. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer.
O projeto aqui não é uma coisa muito grandiosa. O que amarra esse ser humano à vida é só uma casinha branca. Interessante essa metáfora. Interessante esse significado. Não são grandes coisas que este autor espera ter na vida. Ele espera ter um espaço onde ele possa ser verdade, onde ele possa ser verdadeiro, onde ele possa ser inteiro. Onde é que a gente cabe? Quais são os espaços que realmente nos acomodam, nos aconchegam? Ainda ontem, tive a oportunidade de estar em Campina Grande, essa cidade maravilhosa. Não é à toa que o sobrenome de Campina é Grande. Não é à toa. Que povo especial. Ontem, quando voltava de Campina Grande para João Pessoa, para eu pegar o voo, observando aquelas cidadezinhas, né, pelo caminho, aquelas casinhas típicas da Paraíba, ali do Nordeste, do sertão, né, aquelas regiões mais simples do país, todas muito coloridas, casinhas pequenas, mas que dá vontade de entrar e de ficar. São especialistas em aconchegar. Eu fiquei pensando muito nisso. Meu Deus, às vezes nós queremos tanta coisa para viver e de repente uma casa dessa, com toda essa cor por fora, cheia de sentimento por dentro, com pessoas que se amam e a vida está pronta. Aí eu comecei a me pensar assim: onde é que eu me aconchego? Que realidade nessa vida me faz sentir à vontade? Eu tenho uma birra dessa arquitetura moderna, não aqui não. A casa da Carla é moderna, mas ela é aconchegante. Olha, está todo mundo. Mostra ali, por gentileza, essas pessoas, como elas estão ali, por gentileza. Gente, é assim uma panela de brigadeiro sendo devorada uma hora dessa da noite. Eu tenho um pouco de birra de casa muito moderna. Sabe por quê? Porque parecem clínicas, não é? Se você não quebra a modernidade com uma peça que te aconchega, por exemplo, uma poltrona, uma peça que tenha um pouco mais de antiguidade na estrutura dela ali, todo mundo comendo brigadeiro na panela. Quando a gente vai decorar a casa da gente, por mais simples que ela seja, outra coisa você não quer, se não criar um espaço onde você se sinta aconchegado. O quarto pode ser o quarto mais bonito do mundo. Se ele não tem o retrato da sua alma, você não se aconchega nele. É por isso que o bom arquiteto é aquele que sabe ler a alma do cliente. Claro, tira as cafonagens, os excessos, né, do cliente, mas coloca ele dentro de um lugar que o aconchegue. A minha casa precisa ter os aspectos da minha alma. E eu perguntava isso para mim ontem: onde é que eu me aconchego? Aí eu me lembrei não só de estruturas físicas, porque a casa não é só um aglomerado de paredes. A casa é também um sentimento. Eu, quando entro dentro de um lugar, imediatamente eu sinto se aquilo me provoca algo bom ou algo ruim. As paredes têm alma, sim. Claro, não a alma que eu estou acostumado a tratar, né? Eu, como padre, lido com a alma o tempo todo. Eu estou falando daquilo que extrapola a matéria, daquilo que transcende a realidade física. Uma casa está construída a partir de sentimentos e tijolos. A casa é também um sentimento. Quando eu volto para minha casa e aquela sensação boa, quando eu abro a porta, quando eu entro e encontro a minha realidade, o meu aconchego, então, eu entendo que a casa é sentimento. Ali me aconchega. Há amigos que me aconchegam. Há pessoas que só de saber que estão ao meu lado, eu já me sinto mais inteiro. Me sinto mais pronto, quem sabe. Ou então me sinto com possibilidade de enfrentar os meus vazios. Porque eu não tenho ilusão. O que me move, volto a dizer, não é o que eu já alcancei da vida. Isso é só um ponto de partida. O que você já alcançou na sua vida até o dia de hoje é apenas um ponto de partida. O que te move é o que você não tem. É o que lhe ausenta. Aquilo que lhe é ausente. Aquilo que lhe falta.
É isso que lhe faz acordar todos os dias e correr atrás. Mas seria muito bom se a gente começasse a perceber que chega um momento da vida em que não basta correr atrás do que é material. A gente precisa correr atrás de sonhos, de realidades que ultrapassam a matéria. Porque você vai chegar a uma conclusão de que aquele carro bonito não basta, aquela casa bonita não basta, aquele apartamento maravilhoso não basta. É aqui dentro, o contexto das ausências, gritando pela necessidade de ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. É o significado de uma vida bem vivida. Aqui no refrão dessa música, é o resultado de uma vida bem vivida. Depois de ter enfrentado todas as dificuldades da estrofe, eu ter o direito de encontrar neste mundo um lugar onde eu possa me sentir aconchegado. A nossa vida espiritual, minha gente, está a serviço de criar esse aconchego. Porque só no aconchego é que você enfrenta bem os seus desconfortos. Se uma pessoa não está bem aconchegada afetivamente, ela terá muita dificuldade de lidar com os desconfortos da alma. Porque esses desconfortos, eles existirão sempre. Não há a possibilidade de ter uma pessoa humana sem identificar nela os desconfortos que fazem com que ela se mantenha viva. Retire de você essa ilusão de que é o que você tem que te sustenta. Não. O que você alcançou na sua vida até hoje é apenas o ponto de partida. O que lhe move é o que ainda lhe é ausente. Aquela expressão de São João da Cruz, o que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Não é lindo isso? Anota aí, registra no seu coração. O que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Parece contraditório. Aquilo que eu sei de Deus é aquilo que me ausenta dele. É aquilo que no intervalo entre o que eu já conheci e o que eu ainda não sei, e prevalece um mistério neste intervalo, é este mistério que me leva até Deus. Porque se eu me baseasse naquilo que eu já sei sobre ele, eu me acomodaria aqui, nesse exato lugar onde eu estou. Eu não faria um próximo programa. Se eu quisesse me acomodar naquilo que eu já sei sobre Deus, eu terminaria a minha missão agora. Eu diria, gente, eu vou me aposentar. Eu já não tenho mais o que falar. Eu já não tenho mais o que fazer. Eu já não vou mais cantar, eu já não vou mais escrever, porque o que eu sei sobre Deus me basta. Não. O que me faz querer sair daqui com o compromisso de voltar na próxima semana, ou de acordar amanhã e continuar essa minha missão que eu considero meu ofício, aquilo que me mantém vivo, não é o que eu já alcancei sobre Deus. É o que eu ainda não sei sobre Ele que me faz caminhar. É aquilo que aguça a minha curiosidade. Quando eu olho para as tragédias da vida e eu não sei explicá-las, ao invés de provocar em mim uma desesperança e de perguntar, onde é que está Deus? Não. Ao olhar para tudo isso que me ausenta, a tudo isso que me fere, eu descubro o meu elan com a vida. É nessa santa curiosidade que eu me posiciono como um homem de fé. Nunca me bastaram as respostas prontas, nunca me interessei pelos livros que se propõem a responder tudo o que nós queremos saber. Nunca acreditei ou pautei a minha vida na possibilidade de que alguém venha me dar todas as respostas que eu quero. Não é mistério. Se não fosse mistério, eu não precisaria ter fé. Se eu já soubesse tudo sobre Deus, eu não precisaria ter fé. O que me move é a fé. É o território em que eu ponho o pé e Deus misteriosamente põe o chão. Eu não tenho chão para pisar. Eu só tenho o pé para colocar lá. E é misteriosamente que Deus coloca um chão sobre os meus pés. Isso é a fé.
Quando você, no momento da sua dor, quando a vida lhe era pesada e você não era capaz de caminhar sozinha, você ousou colocar o pé. Deus colocou o chão. Isso é a fé. É a oportunidade que nós temos de viver de maneira ousada. Porque isso é ousadia, minha gente. E nem é uma ousadia religiosa, viu? Isso é uma ousadia humana. A psicologia propõe a mesma coisa que as religiões propõem. Aliás, a psicologia aprendeu conosco que quem não ousa investigar os mistérios do coração, nunca será capaz de viver a contemplação que isso é possível. É quando eu me contemplo e eu fico extasiado diante daquilo que eu encontro. Não entendo quase nada, mas fico extasiado. Da mesma maneira como a minha mãe, de maneira muito simples, eu me lembro quando eu lancei o meu primeiro livro, chamava-se Tempo, Saudades e Esquecimentos. Eu lancei lá na minha cidade, em Formiga. E eu tinha saído do mestrado, estava falando difícil e fazia questão de falar difícil. A gente quando é acadêmico, a gente fica meio bobo, né? E eu escrevi um livro que era muito simples, mas ao mesmo tempo me proporcionava falar sobre aquele livro de maneira muito teológica. E eu lá no Clube Centenário, no lançamento do meu livro, a minha cidade organizou de maneira muito carinhosa, os meus amigos, um lançamento naquela época. E eu falei umas palavras lá, uma meia hora, sobre o significado daquele livro, sobre a conexão teológica que ele tinha para mim. Era uma leitura do cotidiano à luz da teologia, da filosofia, a partir de crônicas simples, mas amarradas por significados teológicos. Isso foi dia 2 de abril, meu aniversário é dia 3. Saímos lá do clube, devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite, fui para o apartamento da minha mãe e já estava pronto para dormir. Percebi que já tinha dado meia-noite, que já era o meu aniversário, e eu quis ficar com a minha mãe naquele momento antes da gente dormir. Ela já estava deitadinha na cama dela. Eu fui lá, deitei ao lado dela. Ela ficou fazendo carinho na minha cabeça, me lembro direitinho como se fosse hoje. Aí ela disse assim para mim: você falou tão bonito hoje. Eu não entendi nada, mas você falou tão bonito. E eu me emocionei com aquilo. Eu me emocionei porque eu fiquei pensando, como é que ela pode achar bonito o que ela não entende? E ali naquela hora, eu mais uma vez tive a oportunidade de adentrar aquele átrio tão sagrado que é a alma da minha mãe. Uma mulher que não teve a oportunidade de estudar, que não teve a oportunidade de fazer nem 10% dos cursos que eu fiz, mas que leva consigo uma sabedoria tão grande que dá a ela a capacidade de se encantar com uma beleza que ela não entende. Só os sábios são capazes dessa proeza. Porque às vezes a gente entende tudo, mas não captou o encantamento daquilo que entendeu. A minha mãe não entendeu nada, mas saboreou a beleza daquilo que não entendia. Isso é fé. Ela acreditou que o que o filho estava falando, embora ela não entendesse muita coisa, era belo. A vida da gente é a mesma coisa. Tantas vezes você não entende o que está se passando. Tantas vezes você olha para o seu coração e eles estão aglomerados de sentimentos contraditórios, de coisas que lhes são até desconhecidas. Mas por que não reconhecer em tudo isso uma beleza? É bonito. É bonito sim, todo o processo humano é sempre bonito. Mesmo que tenha fragilidades, que a gente seja exposto numa indigência que nos envergonhe, é bonita, a vida é sempre bonita. Porque ali existe uma ausência, o gesto é inacabado, ele não termina. É igual à arte. Você nunca vai poder encontrar um artista satisfeito com a obra produzida. Você pode até ficar satisfeito com aquilo que o artista produziu, mas ele não está mais. Porque se ele ficar satisfeito, ele para naquela obra. O que o mantém não é o que ele já alcançou das suas possibilidades. O que o mantém vivo, o que o mantém artista,
é aquilo que ele ainda não conseguiu alcançar do seu processo criativo. O gesto é sempre inacabado, nunca está terminado. É igual ao amor. O amor nunca será perfeito, porque ele é um gesto inacabado. Por mais que eu tente, com a minha atitude, com a minha postura, com a minha palavra, amar aqueles que eu amo, o meu gesto será sempre imperfeito. Mas por isso é belo, porque nele falta. Nele alguma coisa ainda é ausente. O mistério de Deus na nossa vida é assim, minha gente. É a gente ter condições de olhar para as estrofes tristes, observar o refrão feliz e perceber que o que realmente vai nos realizar não é o momento em que as respostas chegarão, não é o momento em que nós estivermos satisfeitos com a vida, não. O que vai nos realizar é essa eterna insatisfação que nos mantém harmoniosos. Eu vou bem, vou bem. Apesar de todas as dificuldades, eu vou bem, porque eu estou projetando a construção de uma casinha branca onde eu possa me sentir aconchegado. Olhe para as suas ausências, olhe para aquilo que você não tem, você que já teve a oportunidade de ter tanto na vida. Talvez você já tenha tido muito sucesso, talvez você já tenha tido muito dinheiro, talvez você já tenha construído muitas coisas, materialmente falando. Ouse olhar para aquilo que não é material agora. Olhe ao seu redor e veja, por você mesmo. Responda essa pergunta, ainda que seja em partes, ainda que não seja inteira. O que lhe aconchega nessa vida? O que lhe faz ter a sensação de estar no lugar certo? Qual é o lugar onde a sua alma repousa tranquila? Onde você tem condições de administrar aquilo que lhe é ausente e manter um sorriso no rosto a si mesmo? Porque este é o grande projeto. Saber que tudo que a gente já alcançou não é quase nada perto do que a gente ainda precisa. E esse é o desafio. Você olhar para aquilo que lhe é ausente, aquilo que você ainda não tem, e não perceber nisso uma frustração, mas perceber nisso uma motivação, um desejo que lhe leve adiante. Como dizia São João, o que conhecemos de Deus são as pegadas de sua ausência. É aquilo que lhe é ausente hoje, que você ainda não tem, que lhe faz querer acordar amanhã e continuar essa batalha que nunca tem fim. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.